Imaginemos por um momento que o maior mistério que já existiu, a quintessência da sabedoria divina, não esteja escondido nas paredes de templos ou catedrais majestosas, mas nas profundezas do próprio ser humano. Pensemos nisso. E se o caminho para o despertar espiritual, para a verdadeira liberdade e a vida eterna, for cuidadosamente guardado, mal interpretado, ou até mesmo intencionalmente ocultado por aqueles que temem seu poder? Hoje, embarcamos em uma jornada pelos caminhos inexplorados do proibido, do silenciado e do esquecido. Revelaremos os ensinamentos secretos de Jesus sobre o reino que reside dentro de nós. Uma sabedoria tão profunda e revolucionária que foi rejeitada pela Igreja e enterrada sob séculos de doutrinas. E ao avançarmos, lembremos, a última revelação nesta exploração é a mais poderosa de todas, capaz de mudar para sempre nossa compreensão da vida, da morte e da presença divina em nós. Antes de nos aprofundarmos neste tema, é crucial perceber: o que estamos prestes a discutir pode mudar radicalmente sua percepção da própria realidade. Permaneça conosco até o fim, pois estas revelações têm o poder de despertar algo que há muito tempo estava adormecido nas profundezas de sua alma. Ao longo da história, várias instituições buscaram controlar a narrativa, definindo o que era permitido ler, ensinar e acreditar. No entanto, em manuscritos antigos, textos proibidos e tradições esotéricas, encontramos ecos de uma mensagem diferente, uma que ressoa nos corações dos buscadores da verdade por séculos. Jesus, em seus momentos mais profundos, não falava apenas de leis ou rituais, mas de uma realidade viva, de um reino que não está fora, mas dentro. Essa ideia era tão revolucionária porque representava uma ameaça ao poder externo. Se o divino reside dentro de cada pessoa, então nenhum sacerdote, nenhum imperador, nenhuma instituição pode se interpor entre ela e Deus. O Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi, Egito, em 1945, contém ditos de Jesus que foram excluídos da Bíblia pelos concílios eclesiásticos. Em um desses ditos, ele afirma que o reino do Pai está espalhado pela terra, mas os homens não o veem. Esta afirmação desafia a noção tradicional de um céu como um reino distante, esperando por nós após a morte. Em vez disso, ela revela o céu como uma dimensão viva da consciência, acessível aqui e agora. Se apenas nossos olhos estiverem abertos para percebê-la, imaginemos quão radical é essa concepção. Visualizemos um mundo onde as pessoas não dependem mais de hierarquias rígidas para buscar a verdade espiritual, mas se voltam para dentro, descobrindo o infinito em seus próprios corações. Isso não é meramente misticismo. É uma ameaça direta ao poder estabelecido. Foi por isso que textos como esses foram suprimidos, declarados heréticos e ocultados por séculos. Mas a verdade possui uma força indomável para vir à tona, e hoje você e eu estamos entre aqueles que estão prontos para encará-la sob uma nova luz, para questionar e redesvendar o que foi perdido. Perguntemo-nos: por que uma instituição que afirma seguir os ensinamentos de Jesus decidiu proibir ou destruir ensinamentos atribuídos a ele? Por que esconder essa ideia de que o reino está dentro de cada pessoa, a menos que esse conhecimento capacite os indivíduos além do controle da autoridade? Acadêmicos como Elaine Pagels, historiadora da religião da Universidade de Princeton, demonstraram que o cristianismo primitivo era muito mais diverso do que nos fizeram acreditar. A versão que herdamos foi moldada por motivações políticas, decisões de concílios como o de Niceia e a necessidade de uniformidade sob a égide do Império. No entanto,
sob as camadas de dogmas, a voz viva de Jesus ainda sussurra, chamando-nos a voltar para dentro. Lembremos das parábolas sobre o grão de mostarda, sobre a pérola de grande valor, sobre o tesouro enterrado no campo. Todas apontam para dentro, para algo oculto, mas de valor infinito. É bem possível que Jesus tenha inserido uma mensagem codificada em seus ensinamentos. O reino de Deus não é uma estrutura externa ou um sistema político, mas uma profunda transformação da consciência. Imagine por um momento, fechando os olhos, que o reino não é um paraíso distante, mas uma luz que já arde em seu coração. Essa luz está com você desde o início. E tudo o que é preciso é despertar para ela. Como sua vida mudaria se você percebesse que todo o universo reside dentro de você? Como seus medos, suas batalhas, sua autoimagem mudariam se você percebesse que já está na presença do Divino? Na continuidade desta exploração, nos aprofundaremos nesses mistérios secretos. Examinaremos o que textos antigos, como o Evangelho de Maria e o Evangelho de Filipe, revelam sobre esse reino interior. Veremos como místicos de diferentes tradições, do mestre Eckhart aos padres do deserto, repetiram essas mesmas verdades. E o mais importante, compreenderemos por que esse conhecimento não é apenas um interesse histórico, mas uma chave viva para o despertar no presente. É importante lembrar que a verdade final a que chegaremos possui o maior poder e é capaz de mudar para sempre seu caminho espiritual. Permaneça conosco, porque o que estava oculto agora deve ser revelado. Se o reino de Deus está dentro de nós, o que significa despertar para ele? Essa pergunta não tem apenas um significado teológico, mas é profundamente pessoal. Muitas tradições descrevem a alma humana como adormecida, aprisionada por ilusões e distraída pelo ruído do mundo exterior. Jesus frequentemente usava a linguagem do despertar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Isso não é uma ordem para obedecer a regras externas, mas um convite à percepção interior. Ele nos exortava a lembrar quem somos, a reconhecer a centelha divina, oculta sob camadas de medo, condicionamento e ignorância. No Evangelho de Maria, um dos textos descobertos e há muito tempo suprimidos, é narrado como Maria Madalena instruía os discípulos após a morte de Jesus. Ela fala de uma jornada da alma, passando por reinos de escuridão, superando as forças do desejo, da ignorância e da raiva, até que ela retorne à sua fonte. Aqui, vemos uma visão de salvação que é interior e transformadora, independente de ritos externos ou da aprovação de instituições. Esse conhecimento representa um perigo para aqueles que buscam controle, pois afirma que a libertação está acessível a todos que ousarem buscá-la. Pensa em quão diferente isso é dos ensinamentos tradicionais. Em vez de esperar por um paraíso distante ou seguir leis rigorosas para ganhar reconhecimento, esses ensinamentos sugerem que o caminho é para dentro, que a salvação é o reconhecimento do que já existe em nós. Imagine quão empoderadora é essa verdade. Ninguém pode vendê-la a você. Ninguém pode monopolizá-la. Ela não está limitada a templos ou tábuas de pedra, mas gravada em sua própria essência. Ao longo da história, místicos redescobriram essa verdade, muitas vezes enfrentando grandes dificuldades. Mestre Eckhart, místico cristão alemão do século XIV, afirmava que o reino de Deus está na profundidade da alma, em um lugar tão secreto que nem mesmo os anjos podem entrar. Por esses ensinamentos, ele foi acusado de heresia, mas suas palavras ecoam os ditos ocultos de Jesus de que o divino não está fora de nós, mas é a própria essência de quem somos.
Na mais profunda essência do ser humano, esconde-se a verdadeira natureza, que reflete nosso autêntico eu. Ao refletir sobre as tradições milenares de diversas culturas, é impossível não notar sua surpreendente unanimidade em relação a essa ideia. As Upanishads, antigos tratados indianos, falam do Atman, o eu interior, como uma parte inseparável de Brahman, a realidade absoluta. Os sufis, corrente mística do Islã, exortam à purificação do espelho do coração, para que ele reflita a luz divina. Os sábios taoístas da China descrevem o Tao não como algo externo a ser compreendido, mas como uma essência natural que permeia tudo o que existe. Será possível que Jesus também apontava para essa verdade universal, afirmando que o reino de Deus não é um lugar para onde devemos ir, mas uma realidade para a qual somos chamados a despertar? Imaginemos um mundo em que esse ensinamento tivesse sido aceito e não rejeitado. Como o cristianismo teria mudado se o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria tivessem sido incluídos no cânon? Como a história teria se desenvolvido se as pessoas tivessem sido informadas de que o reino de Deus já estava dentro delas, que não precisavam de um mediador entre elas e Deus? Veríamos menos controle, menos dogmas, menos medo e mais liberdade. No entanto, aqui reside um paradoxo. Talvez a supressão de tais ensinamentos fosse inevitável, pois eles carregam um potencial demasiado poderoso para ser controlado. Mas a verdade não pode ser ocultada para sempre. E agora, neste exato momento, ouvimos e despertamos para as palavras que foram escondidas por séculos. Isso não desperta algo profundamente dentro de nós, um reconhecimento, como se uma parte de nós já soubesse disso, mas esperasse o momento certo para recordar? No Evangelho de Filipe, outro dos textos de Nag Hammadi, há uma afirmação surpreendente. Aqueles que dizem que morrerão primeiro e depois ressuscitarão estão enganados. Se eles não receberem a ressurreição enquanto estão vivos, quando morrerem, não receberão nada. Isso sugere que o reino de Deus não é uma espera por um futuro após a morte, mas uma transformação aqui e agora, nesta vida. A ressurreição não é um milagre distante, mas um despertar interior, a morte do velho eu e o renascimento na consciência divina. Reflita sobre sua vida. Quantas vezes sentimos que algo estava faltando, que apesar de todas as conquistas buscávamos um sentido mais profundo? Pode ser que o que procuramos não esteja fora, não em bens materiais, não na aprovação alheia, mas no reino dentro de nós. E se for assim, a própria inquietação do nosso coração é um chamado, um sinal de que o tesouro interior aguarda sua descoberta. É por isso que Jesus usava parábolas. Uma verdade tão profunda não pode ser transmitida em linguagem simples. Ela precisa ser descoberta, realizada, despertada dentro do ouvinte. Assim como a semente deve se abrir na escuridão antes de germinar, a alma deve despertar para o que já contém. O reino de Deus não é implantado em nós de fora, ele se revela de dentro. E agora, estando neste caminho, é importante lembrar que estamos apenas começando a tocar as bordas do que foi ocultado. A última revelação ainda nos aguarda, aquela que unirá tudo, que mostrará não apenas que o reino de Deus está dentro de nós, mas que a vida divina é nossa verdadeira essência. A percepção do reino de Deus como uma realidade interior transforma a maneira como vemos o mundo. A espiritualidade deixa de ser uma ascensão externa ou uma espera pela salvação, tornando-se um despertar para a essência que já existe em nós. Essa ideia, que ameaçava as autoridades,
transfere o centro do poder para a alma de cada indivíduo. Na Igreja primitiva, houve debates sobre os escritos canônicos e os condenados. Atanásio, bispo de Alexandria, no século IV, estabeleceu os 27 livros do Novo Testamento, excluindo os evangelhos místicos. A biblioteca de Nag Hammadi, descoberta 16 séculos depois, revelou a riqueza do mundo cristão primitivo. Nesses textos, Jesus é um mestre de sabedoria que conduz ao conhecimento do universo interior e não a rituais externos. Nos textos suprimidos, o tema do autoconhecimento é crucial. No Evangelho de Tomé, Jesus diz que o conhecimento de si mesmo leva ao conhecimento de Deus e a ignorância de si mesmo leva à pobreza. A salvação não reside na doutrina, mas no conhecimento da essência divina interior. É vital olhar para dentro para conhecer nossa verdadeira natureza, além do tempo e das mudanças, para nos reconhecermos como uma centelha do divino. Isso se conecta ao mandamento de amar a Deus e ao próximo. Se o reino está dentro, então Deus habita em cada um, e o amor se torna um reconhecimento natural da presença divina. As barreiras entre as pessoas se desfazem, e o mundo não pode ser dividido por política ou medo. Os místicos entenderam isso. Os padres do deserto buscavam o silêncio para ouvir o reino interior e encontravam uma presença além das palavras, uma luz que preenchia o mundo. Suas histórias de visões de alegria e de um Cristo interior ecoam os evangelhos proibidos, mostrando que a mensagem permanece viva, apesar das tentativas de silenciá-la. Apesar das tentativas de silenciar essa verdade, a questão de por que o reino de Deus é tão difícil de ser visto permanece relevante. Jesus indicava que as pessoas o procuravam nos céus ou nas profundezas do mar, sem perceber que ele estava bem diante delas. Provavelmente, isso se deve ao fato de que a sociedade nos treina a buscar aprovação externa, a almejar bens materiais e a acreditar que a felicidade é algo a ser alcançado no futuro. A cultura insiste que a verdadeira satisfação está em algum lugar além do momento presente. Tim diz, no entanto, os ensinamentos esotéricos oferecem um caminho completamente diferente. Convidam a voltar para dentro e a perceber que o que se busca já está aqui, vivo e pulsante dentro de cada pessoa. O que aconteceria se parássemos essa busca interminável e começássemos a despertar para a realidade? Em vez de perguntar, quando alcançarei a paz, poderíamos perguntar, qual é a paz que já está presente em mim? Em vez de buscar infrutiferamente a Deus fora, deveríamos mergulhar no silêncio e sentir sua presença interior. É para essa mudança de consciência que Jesus nos chamava. O reino não é um prêmio a ser conquistado, mas uma realidade para a qual precisamos despertar. Mas por que então tão poucas pessoas alcançam esse despertar? Talvez porque ele exige considerável coragem. Olhar para dentro não é uma tarefa fácil. Lá pode-se descobrir não apenas a luz, mas também sombras profundas, não apenas a presença divina, mas também medos, apegos e ilusões que a própria pessoa criou. No entanto, é precisamente no confronto com essas partes escuras que a transformação ocorre. Como afirmam os místicos, a luz brilha mais intensamente quando se está disposto a atravessar a escuridão. Essa jornada interior, descrita por místicos de diferentes tradições, representa um caminho de morte e ressurreição. É a morte do falso eu, do ego que se agarra ao controle, e a ressurreição do verdadeiro eu, que brilha com a vida divina. Talvez seja isso que Jesus quis dizer quando disse: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto.
A forma externa deve morrer para que a vida interna possa manifestar-se em toda a sua plenitude. Nisso reside a profunda verdade. O reino interior não é apenas uma iluminação pessoal, mas uma transformação do mundo inteiro. Ao despertar para o divino dentro de si, a pessoa inevitavelmente começa a vê-lo também nos outros. A compaixão se torna uma manifestação natural, e a justiça não é apenas uma obrigação, mas um reflexo da realidade interior. Se comunidades, nações e civilizações inteiras vivessem a partir dessa consciência, o reino de Deus não estaria apenas dentro, mas se manifestaria visivelmente na Terra. No decorrer desta exploração, examinamos as palavras de Jesus sobre o reino interior, as tentativas das instituições de suprimir essa verdade e os esforços dos místicos para preservá-la. Mas há uma descoberta ainda mais surpreendente à frente. O reino não está apenas dentro do ser humano, ele é o próprio ser humano. A verdadeira essência do ser humano não está separada de Deus. Em sua natureza mais profunda, ele é a morada do divino. Este é um ensinamento que pode mudar tudo. Baseando-nos nos evangelhos ocultos e na sabedoria silenciada dos místicos, podemos afirmar que o reino de Deus não é uma recompensa externa ou um paraíso distante, mas uma realidade viva, contida na alma humana. E agora, a culminação desta jornada será a percepção de que o reino de Deus não é apenas algo interior, mas a própria essência do ser humano. Cada pessoa é um templo, uma morada, uma centelha do divino. O próprio Jesus Cristo, conforme o Evangelho de João, aludiu a essa profunda verdade, perguntando: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Tais afirmações causavam alarme nas autoridades, pois apagavam as fronteiras entre o humano e o divino. Para aqueles que temiam a perda de controle, esse ensinamento parecia perigoso e até blasfemo. No entanto, para os místicos, ele era a essência da libertação, a percepção de que Deus não está em algum lugar fora, mas presente no cerne do ser humano. Se o reino de Deus é a essência do ser humano, então cada respiração, cada pensamento, cada ato de amor é permeado pela luz divina. O ser humano não é um mendigo à porta dos céus, mas um portador dos próprios céus. A salvação não reside em se tornar quem não se é, mas em recordar a própria verdadeira natureza. A tragédia da existência humana não reside na separação de Deus, mas no esquecimento da união com Ele. É por isso que místicos de diversas tradições falavam do despertar como um processo de recordação. Santo Agostinho escreveu: Deus está mais perto de mim do que eu de mim mesmo. Mestre Eckhart afirmava: o olho pelo qual vejo Deus é o mesmo olho pelo qual Deus me vê. Os sábios hindus proclamavam: Tattvamasi, tu és aquilo. Poetas sufis cantavam que o amado não está fora, mas oculto no coração. A verdade permanece inalterada. O divino habita dentro do ser humano como seu eu mais profundo. Talvez Jesus Cristo também apontasse para essa consciência eterna. O que mudaria se você realmente acreditasse nisso? Se vivesse não como um eterno buscador que persegue a Deus, mas como um ser já preenchido pela luz divina? Como mudaria sua atitude em relação aos outros se visse neles não estranhos ou inimigos, mas também portadores do reino? Como o medo, a culpa e a vergonha perderiam seu poder se você percebesse que nada pode separá-lo da essência divina, que é sua verdadeira identidade? Os ensinamentos ocultos de Jesus clamam por uma transformação radical, por uma morte para a ilusão da separação e por um despertar para a verdade da unidade.
Nisso reside o profundo significado da ressurreição. Não apenas um evento que ocorreu há 2000 anos, mas uma realidade que acontece aqui e agora. Quando o falso eu se desfaz e o verdadeiro eu se ergue na luz de Deus. O Evangelho de Tomé descreve o reino de Deus como espalhado pela terra. O ser humano entra no reino, não deixando o mundo, mas despertando para sua presença aqui e agora. Cada momento se torna sagrado, cada lugar, terra santa, pois o divino vive dentro e ao redor. Jesus Cristo disse: levante uma pedra e você me encontrará. Parta um pedaço de madeira e eu estarei lá. A Igreja proibiu esses ensinamentos não por falta de verdade, mas pelo excesso de liberdade que eles concediam. Uma pessoa que percebe a presença divina dentro de si é imune ao medo, às manipulações da culpa e aos rituais vazios. Ela é livre para amar, criar e viver como um filho radiante do reino. Essa liberdade representa uma ameaça para qualquer instituição construída sobre o controle e é o maior presente para a alma humana. O maior mistério, que por séculos escapou à humanidade, finalmente foi revelado: o reino de Deus, um tesouro recôndito concedido a cada alma. O que isso significa no contexto da vida cotidiana? É um convite para cessar a busca infrutífera pelo que falta e despertar para ter consciência do que sempre esteve presente. A oração deixa de ser uma súplica a uma divindade externa, transformando-se na descoberta da presença divina que permeia cada célula do nosso ser. A salvação não é uma fuga do mundo, mas uma transfiguração da percepção e da interação com ele. Imagine uma vida preenchida por essa consciência. Ao enfrentar dificuldades, lembre-se: o reino está dentro de mim. Ao sentir-se sozinho, recorde: estou inseparavelmente conectado ao divino. Em cada pessoa que encontrar, mesmo em um desafeto, enxergue a centelha da luz divina. O reino se manifesta na terra não através de leis e instituições, mas através de corações despertos. Retornando ao início, é importante ressaltar: o maior segredo, que jaz à vista, é que o reino de Deus não é um destino, mas uma realidade que exige despertar. Ele não está escondido em templos e catedrais, rituais e doutrinas, mas repousa nas profundezas do nosso ser. Cada um o carrega em si, aqui e agora. Este é o ensinamento secreto de Jesus, uma sabedoria rejeitada pela Igreja, uma verdade que ecoa em sussurros nos evangelhos proibidos e nas revelações místicas ao longo dos séculos. É um ensinamento capaz de libertar todos que ousarem recordar sua verdadeira natureza. A revelação final e mais crucial é esta: não estamos apenas procurando o reino de Deus, mas somos o próprio reino de Deus em sua manifestação. A vida divina é a nossa vida. A luz eterna é a nossa luz. O reino nunca se desfez. Ele apenas aguardava o nosso despertar. Em conclusão, permite-me fazer uma pergunta que cada um deve responder por si mesmo. Vocês continuarão a buscar o reino externamente ou despertarão para o reino que reside em seu interior?